Tem um protesto em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, ainda por causa da morte do menino Rian, de 4 anos. A gente lembra, ele foi vítima de uma bala perdida num confronto entre traficantes. Ele morreu no último domingo. A Mariana Queiroz está acompanhando o que está acontecendo por lá. A gente está vendo aí a presença da polícia. Mariana, bom, ontem a gente viu aqui, edição das 6, que um grupo de moradores incendiou 2 ônibus, depredou estações do sistema de transporte BRT. E essa tarde os moradores voltaram a protestar. Como é que estão as coisas por aí? O que a gente percebe pelas imagens é tensão, sem dúvida. Exatamente, Leila. A gente está ao vivo com essas imagens aqui do cinegrafista Henrique Lima e você pode ver que o momento agora, olha, é de tensão. Isso porque os policiais do batalhão de choque estão avançando em direção aos manifestantes. Bom, a gente está nessa via, que é uma das principais vias aqui da Zona Norte, Edgar Romero. A gente se afastou um pouquinho por segurança. Os manifestantes começaram a fazer essa manifestação um pouco mais cedo. E estão percorrendo a rua em diferentes direções, né? Caminhando para um lado, para o outro. E agora há pouco começou uma certa confusão, derrubando lixeira, enfim, alguns materiais que eles encontravam aí pelo meio do caminho. E o choque, então, decidiu avançar. A gente está vendo algumas bombas que começam a ser disparadas. E o choque, enquanto isso, vai avançando em direção. Bom, para a gente relembrar, a gente está bem perto de uma das estações que foi, inclusive, incendiada ontem, né? A gente mostrou, acompanhou esse processo aqui. 2 estações do BRT foram incendiadas. E, inclusive, depredadas, inclusive 2 ônibus, um ônibus do BRT e um outro ônibus aí alimentador, eles foram incendiados, depredados, e a manifestação, desde o início, ela está se concentrando exatamente em frente a uma dessas estações que continuam bloqueadas. Por conta disso, alguns alunos, né, de duas escolas estaduais aqui de Madureira não estão tendo aulas. Também por conta dessa manifestação que está acontecendo, o trecho aqui que passa o BRT, justamente nesses 2 pontos, também não está circulando, os ônibus não estão circulando e tem muita gente assustada por aqui porque está justamente voltando do trabalho, ainda sem entender para onde percorrer. Toda essa rua que você está vendo aqui, para a direita e para a esquerda, tem entradas aí, acessos a ruas para 2 comunidades. E para a gente relembrar como essa história toda começou, o menino Rian, ele foi atingido no peito por uma bala perdida depois de um confronto entre traficantes, segundo a polícia. Ele chegou a ser levado para o hospital, ele passou por uma cirurgia, mas ele morreu na manhã de ontem. Depois disso, começaram, então, portanto, todas essas manifestações. Hoje, a gente acompanhou o enterro do menino que aconteceu no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio, e logo depois, então, do enterro dele, aí sim começou essa manifestação aqui que a gente está acompanhando numa dessas principais avenidas da zona norte do Rio, que está nesse trecho completamente interditada. Os homens da 7 Rios já fizeram, inclusive, bloqueios aqui para interditar a rua. Uma das faixas apenas, como vocês estão vendo nas imagens, apenas uma das faixas que foi liberada para o trânsito, a outra segue interditada. E os homens, portanto, do batalhão de choque continuam avançando e jogando bombas de gás lacrimogênio para tentar dispersar aí os manifestantes. O momento é realmente de um clima bastante tenso por aqui. Como é um local de muita circulação, muita gente passando por aqui, muita gente ainda está assustada, sem entender um pouco o que está acontecendo, qual o melhor caminho para seguir, enfim, qual direção tomar. A gente vai seguir acompanhando aqui na Edgar Romero, toda essa movimentação dos policiais que estão, então, tentando dispersar esses manifestantes. Leila. Obrigada, viu, Mariana? Então, ainda nessa edição, a gente vai acompanhar aí a cobertura do enterro do menino Rian Gabriel e também toda essa cobertura do que está acontecendo em Madureira. Novas informações também ao vivo com a Mariana, direto lá da Zona Norte do Rio.